Se você clicou nesse vídeo é porque você está à procura de uma máquina, um computador que te atenda muito bem aí na hora de você fazer seus projetos. Seja projeto de arquitetura, estruturas, interiores. Então se você está à procura de um computador que não te dê dor de cabeça, não passe por travamentos e que te atenda muito bem as configurações mínimas para você trabalhar com eficiência com projetos, nesse vídeo eu vou te mostrar os melhores custos, benefícios e as melhores máquinas para 2023. Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Edificações e Design. Meu nome é Juan Inácio e aqui eu dou diversas dicas para profissionais da área de construção civil. E antes de mais nada, esse vídeo aqui não é patrocinado por nenhuma loja, nenhuma empresa montadora de computadores aí, nenhuma indicação de compra. Aqui é apenas um informativo do que é que você tem que buscar em um computador quando você for escolher o seu computador para trabalhar com projetos. Antes mesmo de você partir para pesquisar, você precisa decidir algo que é crucial na hora de você escolher um computador. Você vai comprar um notebook ou você vai comprar um desktop? Qual é o mais vantajoso? Qual é o melhor custo-benefício? Qual é que eu devo escolher? Para te ajudar a decidir o que é que você vai escolher, você precisa primeiro definir como é a sua rotina. Você se desloca muito, você vai para outras cidades, você precisa levar o seu equipamento com você para você projetar em outras cidades? Se for esse o caso, a vantagem de você escolher um notebook. Por ser um equipamento portátil, você pode levar para todos os locais aí. Desvantagem do notebook é a questão do preço, realmente é um equipamento um pouco mais caro, e a questão dos upgrades. Você não pode colocar tantos upgrades como você pode colocar em um desktop. Já a desvantagem do desktop, você não tem como estar se locomovendo. Os desktops que nós vamos mostrar aqui são desktops gamers, onde são equipamentos pesados, e para você estar se deslocando com esse tipo de equipamento não tem muita viabilidade. Decida primeiro isso, você precisa se locomover com seu equipamento ou não? Se não, há muita vantagem de você ter um desktop ou se tratar de um equipamento onde lhe possibilita fazer vários upgrades. Você pode comprar mais memórias. Se você quiser trocar, por exemplo, trabalha com renders e você quer trocar sua placa de vídeo, que é o que mais se utiliza, e o desktop te possibilita fazer esse upgrade, fazer a troca da placa de vídeo para uma placa mais atual, com mais memória. Aí sim você parte para escolha do equipamento já focado em desktop ou focado em notebooks. Bom, bora lá. Você analisou sua situação e viu que a melhor opção é o notebook. Você precisa se deslocar bastante, precisa levar o seu equipamento junto com você e viu que o notebook ia te atender muito bem. As opções hoje do mercado para se trabalhar com programas de arquitetura, design estrutural aí, vocês sabem que são programas pesados que exigem bastante do equipamento. Você vai procurar pelos notebooks gamers. Nesse ano você vai encontrar opções no mercado aí a partir de R$ 3.500 que vão te atender com as configurações mínimas necessárias para você trabalhar aí com tranquilidade, sem dor de cabeça. Bom, então o que é que tem que ter no mínimo em um computador para eu trabalhar com projetos? Se você for trabalhar com renderizações, você precisa ter uma máquina um pouquinho mais robusta do que se você, por exemplo, for trabalhar só com Revit, só com o AutoCAD. Você pode ter uma máquina mais básica. Porém, essa que eu vou falar aqui é para você que quer ser um profissional mais versátil e quer trabalhar com renderizações, com projetos de maquete, que também requer muito do equipamento. Então você precisa ter um equipamento um pouco mais robusto. Bom, eu não sou nenhum expert em hardware de computador, que é as peças, a montagem, como montar, mas ao longo desse tempo eu estudei bastante, eu mesmo montava o meu computador, eu escolhi o meu computador que eu trabalho hoje eu tenho um notebook, e através dessa experiência eu tento passar para vocês qual é uma máquina que vai te atender bem nos dias de hoje para que você trabalhe tranquilamente aí com projetos de arquitetura, de render, projeto estrutural. Vamos lá. No notebook, basicamente você precisa ter um processamento legal, memória RAM suficiente, placa de vídeo dedicada e um SSD. E, se possível, um monitor legal também, para que, se você trabalha com render, você tem a necessidade de ter uma imagem com qualidade e que o monitor te passe o mais real possível de como é que vai ficar em determinados dispositivos. Processadores no mínimo i5 ou Ryzen 5. O i5 é da Intel, o Ryzen é da AMD, que é a concorrente. Se for os da i5, i7, procurem por 8ª geração acima. São processadores melhores, com melhor frequência e uma melhor qualidade de processamento. Memória RAM, no mínimo, com 8 GB. Não adianta você comprar um computador com memória menor que isso. Você vai ter perrengue, vai ter dor de cabeça e vai ter travamento. Nós trabalhamos com vários programas abertos ao mesmo tempo, e o que possibilita você fazer isso, além do processador, é a memória RAM também. Se possível, você compre um com 16 GB, que é o suficiente para você trabalhar já com renderizações. De preferência ainda,
um com 2 pentes de 8 GB, porque você vai ativar um negocinho chamado Dual Channel, só que aí já é um papo mais avançado. Eu vou deixar para outro vídeo como você pode otimizar ainda mais sua máquina. O notebook, ele necessariamente precisa vir com SSD. Se você quiser ter uma máquina rápida que processe, inicie ligeiro, aí você tem que vir com SSD. Pode vir também híbrido, com HD e um SSD. Vamos dizer que você tem um HD de 1 TB e mais um SSD de 280 GB. Aí você vai instalar, ou ele já vem instalado o Windows no SSD e você faz o armazenamento no HD, que é onde tem mais espaço. De preferência que seja só um SSD. Alguns aí no mercado vêm com SSD de 512 GB. Então, para você já trabalhar com os programas, ter o armazenamento todo no SSD é maravilhoso. Para mim, SSD é indispensável no computador se você quer trabalhar com projetos. Placa de vídeo dedicada. O que danado é isso? É chamado também de GPU. É um processamento exclusivo para vídeos, para jogos, para renderizações em tempo real. É algo que você utiliza quando você compra um notebook gamer, ele já vai vir com essa placa de vídeo dedicada. E o que define a qualidade e a eficiência dela, além do seu processamento, é a memória RAM dedicada dela. Se for de 3 GB, de 4 GB, de 5, 6, de 12 GB, mas no mínimo você tem que procurar uma placa de vídeo aí, um notebook com placa de vídeo de pelo menos 4 GB. O ideal, se você for trabalhar com renderizações, que seja no mínimo de 6 GB. Porque puxa muito do processamento da GPU, você tem que ter uma qualidade melhor aí, mais memória da placa de vídeo para poder fazer as suas renderizações. E por fim, se você for mais criterioso e quiser escolher o monitor com a melhor qualidade possível, você vai escolher monitores de 4K, que tem um pixel aí com preto real, que é aqueles pretos que parece que a tela está desligada. Ele vai te passar o máximo de realismo possível naquela coloração que ele estiver apresentando no monitor. E se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa teu like. Fica até o final desse vídeo que eu ainda vou compartilhar minha tela com você. E a gente no buscador do Google vai pesquisar quais os computadores que tem disponível hoje. E eu vou te mostrar quais que são, da minha opinião, que são os melhores para você comprar hoje. Seja um desktop ou seja um notebook. Bom, sobre desktop eu vou falar de uma forma bem superficial. Porque se eu for me aprofundar muito aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. E sobre desktop merece depois um vídeo exclusivo, pois tem uma infinidade aí de peças, de equipamentos que você pode comprar para montar. Você mesmo pode montar o seu desktop, lhe possibilitando depois um upgrade para você trabalhar aí de 5 a 10 anos com a mesma máquina, só fazendo os upgrades, trocando peças que forem já obsoletas e você vai só fazendo o upgrade dessa máquina. Praticamente as configurações mínimas para desktop também são as mesmas que eu falei para notebook. A diferença é justamente essa. A possibilidade de você fazer vários upgrades e deixar a máquina muito mais potente do que o notebook e você utilizar por muito mais tempo, visto que o notebook tem uma limitação de upgrade. Então, se você compra um desktop, você pode comprar com essa configuração mínima que vai lhe atender muito bem aí você trabalhar durante um tempo e fazer upgrades, botar mais memória, visto que ele tem mais slots para você colocar mais memórias. Você pode comprar uma placa de vídeo mais robusta. Então, para você trabalhar aí com renderizações mesmo mais pesadas, o ideal mesmo é que você compre um desktop, pois ele é uma máquina que aguenta mais trabalho em si, né? Tem vida útil mais prolongada. Só para resumir, as configurações mínimas para notebook e desktop são as que eu já falei. Você só precisa definir se você quer um equipamento onde você leve para todo canto ou se você pode ter um equipamento fixo e só quando você chegar ou no seu escritório ou no seu home office ou na sua casa aí que você trabalha, onde quer que você esteja, se precisa ser um equipamento fixo. Aí você define isso e escolhe qual tipo de equipamento que você vai trabalhar. Se você assistiu o vídeo até aqui, a partir de agora eu vou compartilhar minha tela com você e eu vou lá no Google pesquisar sobre notebooks gamers e ver quais as configurações que nos atendem e os preços médios que estão aqui no mercado. Lembrando, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma loja. A gente vai fazer uma pesquisa avulsa agora e ver quais os notebooks que tem disponível no mercado. Então vou lá, notebook gamer. Bom, para adiantar vocês e falar sobre o melhor custo-benefício desses últimos 3 anos, até agora eu não vi nenhum computador que ganhasse dele. A maioria dos profissionais, principalmente aqui na minha região, tem desse computador que é o notebook gamer Acer Nitro 5. Inclusive é o que eu uso hoje para fazer projetos, para fazer renderizações. É um projeto que é um notebook que me atende muito bem e ele está com uma faixa a partir de R$ 4.000. Vamos abrir lá aqui para vocês verem. Você vai encontrar aí uma infinidade de configurações. E alguns deles vêm com i7, outros vêm com uma placa 1650, outras vêm com a 1050 Ti. Mas geralmente eles vêm com i5 ou i7
com uma placa de vídeo aí com 4 a 6 GB, 8 GB até, e permitem um upgrade aí de você colocar mais uma memória RAM e colocar mais um SSD, se for o caso. Por exemplo, esse notebook aqui, o Gamer Nitro 5, ele é Core i5 com 8 GB de RAM e já vem com SSD de 512 GB. Então esse é um computador com a configuração ideal para se trabalhar com projetos aí, inclusive para jogar e você trabalhar com renderizações. É um computador que te atende muito bem. Só essa questão aqui dos 8 GB de RAM, você pode comprar depois mais um pente de 8 GB com a mesma frequência e você vai ficar com um computador aí ideal para você trabalhar com projetos tranquilamente. Vamos ver outros notebooks aí se atenderiam às nossas expectativas, né? Esse é o notebook Gamer Dell G15, está sendo bem falado também, só que é um padrão de investimento mediano já, quase R$ 6.000, né? É um computador que ele é destacado por já vir com a placa de vídeo RTX 3050. Tem a opção com 4 GB e a opção com 6 GB que vai aumentar aí o valor em quase R$ 3.000. Então, se você estiver disposto a investir quase R$ 9.000 aí no notebook, esse eu já não considero um custo-benefício adequado. Com quase R$ 9.000, eu conseguiria comprar um notebook muito melhor, mais robusto. Então você tem que ponderar e ver qual é o melhor custo-benefício. A gente pode depois fazer um vídeo exclusivo pegando esses notebooks do mercado e ver qual é o melhor custo-benefício. Por enquanto, os da Acer não tem quem tire eles do mercado. O Acer, para mim, é o melhor custo-benefício hoje de se trabalhar com projetos de engenharia. Uma outra opção de notebooks são os notebooks com processadores da AMD. Então, também são processadores muito bons. Esse aqui é um Ryzen 7, equivalente ao i7. Esse vem com uma GTX de 4 GB, 8 de RAM, porém vem com SSD um pouco menor de 256 GB, por isso está compreensível o valor dele aqui. Precisaria pelo menos ser uma de 512 e teria que comprar também mais uma memóriazinha se você quisesse trabalhar com renderizações. Mas também é um computador que atenderia muito bem aí as nossas expectativas quanto a projetos, só necessitando de um acréscimo aqui de armazenamento, ou um HD ou mais uma SSD. Vou pesquisar agora sobre desktops gamers, rapidamente, bem superficial. Como eu falei, é um assunto bem mais aprofundado. Tem que entender um pouco sobre hardware, quais as peças são melhores, o que é que possibilita mais upgrade. E para quem entende melhor a ideia de peças de hardware, você pode entrar nos sites como, por exemplo, o da Pichau, onde ele permite montar o computador por inteiro. Escolher cada peça, placa-mãe, placa de vídeo, memória RAM, e você pode montar ele completinho lá e você, pela montagem, você sabe o preço que você vai pagar. Lembrando que desktop, alguns computadores desse aqui, eles estão vendendo só o gabinete, que é só essa parte aqui do processamento, né, do computador. Aí você tem que comprar um monitor, você tem que comprar o teclado, o mouse, e tem que comprar os periféricos todos deles. Alguns estão vendendo só essa parte do gabinete. Vamos olhar qualquer um desses aqui para a gente ver se atenderia. Esse aqui que tá bonitinho com RGB, vamos dar uma olhadinha nesse. Vamos ver o que ele oferece aqui de configurações. Bom, tá dizendo que é um PC gamer, um Core i7, ok, muito bom. 16 GB de RAM, ótimo. Placa de vídeo GeForce RTX 3050 de 8 GB e SSD de 256 e uma fonte real de 500. Ou seja, pessoal, para vocês verem a diferença do que é um desktop para um notebook. O notebook ele vai ser consideravelmente mais caro, só que com a configuração inferior ao que um desktop pode ser. Mesmo que isso aqui seja só um gabinete, você vê que ele já vem com um Intel, um i7, ele vem com 16 GB de RAM, ele está vindo com uma RTX 3050 de 8 GB e com SSD de 256, precisando só de mais algum armazenamento aqui, ok? Precisando comprar também o monitor e tudo, mas vendo vocês que a necessidade, se você puder comprar um desktop, é muito mais eficaz e você ganha uma configuração você tem uma configuração muito melhor num desktop pelo mesmo preço do que teria em um notebook. Então você pondere direitinho e veja se você tem a possibilidade de ter só o desktop. No meu caso, eu vi a possibilidade de precisar me deslocar muito, então era inviável eu ter um desktop. Mas eu pretendo, por exemplo, ter no meu home office um desktopzinho desse e ter o meu notebook para quando eu precisar viajar e levar o computador, eu levar o computador sem problema nenhum. Pronto, vamos olhar aqui um aleatório também. Vamos olhar esse aqui, ó. Tá dizendo um PC Gamer com 15% de desconto. Vamos dar uma olhadinha nesse aqui. É na Kabum.
Olha esse de cara aqui, só esse daqui tá baratinho, R$ 1.500, mas vamos ver as configurações dele. Vocês precisam se atentar para isso, para depois não escolher um computador bucha que só por ser bonitinho assim, tá dizendo que é um PC gamer e você depois não vai conseguir trabalhar com ele. Primeiro, já tô vendo aqui, ó, é um AMD Core, ou seja, não é nem um processador com 4 cores. Isso aqui já é péssimo para o processamento do computador, para quem vai trabalhar com processamento para projetos, para 3D, isso aqui é péssimo. 8 GB de RAM, beleza, no mínimo 8 GB. Placa de vídeo, uma Radeon 2 GB, também não atenderia. Você teria um computador com um baixo processamento de vídeo. SSD também de 240. Então, veja que preço não é tudo, né? Um precinho barato aqui. É um computador gamer, já vem com todos os periféricos, monitor e tudo, mas não compensa de maneira alguma você comprar um notebook, um computador como esse. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a escolher um pouco, tirar suas dúvidas ou ter colocado mais dúvidas ainda na sua cabeça para você escolher sua máquina para trabalhar com projetos. Eu sei que é complicado, tem uma infinidade aí. Eu, para escolher esse computador que eu estou trabalhando hoje, eu demorei parece que 3 a 4 meses para poder finalmente escolher, mas realmente escolha bem, pense nesses pontos principais sobre processamento, memória RAM, placa de vídeo, e você não vai ter dor de cabeça com isso. Pesquise, que é a melhor forma de você comprar e não ter um arrependimento depois. Depois comenta aqui embaixo o que é que você achou do vídeo. Se você já tem algum computador em mente, se você quiser colocar alguma configuração aqui nos comentários e perguntar, Juan, essa configuração aqui desse computador é boa? E eu vou te responder logo que possível para lhe dizer, ó, essa configuração aí é legal, pode comprar, ou ver, manda a configuração, ou então o link do computador que eu posso analisar para você e ver se é um bom computador para você trabalhar com projetos. Pessoal, obrigado por você ter assistido até aqui e até a próxima.